Depois de um tempo que eu trouxe aqui no canal o vídeo do Rokuro e seu vazio existencial, hoje vamos com a Benio e a sua vingança. E nesse estilo de vídeo eu basicamente me aprofundo no personagem e claro, eu pesquiso um pouco afora sobre o tema tratado, que nesse caso desse vídeo é a vingança. Então o que eu usei de fonte eu vou estar deixando na descrição e vou ver se eu deixo também nos links fixados. E caso você não tenha visto esse vídeo do Rokuro, que a meu ver ficou muito bom, eu vou estar deixando na playlist, onde vai ter tanto esse vídeo do Rokuro, como um outro vídeo também, que eu já fiz desse quadro. É um quadro que eu gosto bastante de trazer aqui, só que eu sou um pouco preguiçoso para escrever roteiro, então eu não trago tão frequentemente esse quadro aqui. Mas vai ter mais vídeos desse quadro, então esperem. E obviamente esse vídeo vai conter spoilers. Só que só vai conter spoilers do primeiro arco do mangá. Então, caso você tenha visto o anime, ou caso você tenha lido o primeiro arco do mangá, então pra você não vai ter spoilers. Mas enfim, eu sou o Erishides, e sem mais delongas, vamos com o vídeo. Eu gosto de começar esse tipo de vídeo falando um pouco do tema tratado, né? Que no caso, como eu já falei, é a vingança. Vamos começar tentando entender um pouco o que leva uma pessoa a se vingar, ou ao menos a desejar a vingança. Acredito que é até que bem óbvio o que leva a esse ato, que é basicamente a pessoa querer aplicar punição em alguém que lhe causou mal de alguma forma. Mas é importante salientar que a vingança não está relacionada a uma emoção específica, e sim um conjunto complexo de emoções. E embora muitos usem o discurso bonitinho para ter uma causa nobre para esse ato, a real é que basicamente a pessoa que se vinga, ela ativa uma parte do cérebro que traz satisfação. Então no fim acaba apenas sendo pelo prazer. Mas agora falando da Benio em si, ela era uma garota pura e inocente. E fazia parte de uma família de 4 pessoas. Seus pais, ela e seu irmão. Seus pais eram exorcistas que ela admirava bastante. E ela desejava ser a maior exorcista, lutando ao lado de seus pais, ou quem sabe até mesmo superá-los. Mas, em um terrível dia, o pior aconteceu. Um Kegare, que caso você não conheça Sousei, basicamente um Kegare são monstros de outra dimensão, vamos dizer assim, que basicamente comem humanos, vamos dizer assim, e os exorcistas, eles combatem esses monstros. Caso você tenha assistido Bleach, é parecido com Hollows. Mas enfim, um Kegare, o qual seus pais não deram conta, pegou ambos utilizando suas mãos e pediu para Benio escolher qual iria sobreviver. Ela estava tão apavorada que palavras não poderiam sair da sua boca. Porém, quando esse Kegare perguntou aos seus pais, eles escolheram a filha. E assim, a pobre garota sobrevive, porém perde seus pais. E pior ainda, ela é separada de seu irmão, pois um fica com a família da mãe e o outro fica com a família do pai. E um tempo depois, ela acaba recebendo a notícia que o seu irmão também veio a falecer. A Benio então promete a si mesma que um dia se encontraria com esse Kegare e para isso teria que ficar forte. Ela usa o seu trauma como forma de aumentar a sua determinação e foca em treinar. Se afasta de qualquer tipo de laços que poderia conseguir, como amizade, e foca em seu maior objetivo, que é exterminar os Kegares e se tornar a melhor entre os exorcistas. Mas a sua vida começa a mudar quando conhece o Rokuro, um garoto que inicialmente parecia alguém normal, mas na real tinha um grande poder e por algum motivo não queria usar. Isso faz com que ela sinta um certo desprezo inicialmente por ter tanto poder e não usar, mas ao mesmo tempo isso a motiva a melhorar, fazendo com que sinta um respeito pela força do Rokuro. Ela, ainda que de maneira mais lenta, estava conseguindo se aproximar de alguém novamente, mas o pior acontece: seu pesadelo volta para assombrá-la novamente. Ela encontra o Kamui, que é um Kegare do mais alto nível, chamado de Bazara. No caso, se você assiste Bleach, e caso você não conheça Sousei, Bazara seria algo equivalente aos espadas em Bleach. Basicamente, aqueles monstros que eu falei tem um nível, vamos dizer assim, uma fase da evolução deles, que eles começam a ter características mais humanas. E exatamente esse é o Bazara, por isso o mais alto nível. Mas enfim, e quando esse Bazara começa a falar, ela logo percebe que esse é o mesmo Kegare que matou seus pais. Porém, ele está muito mais forte, mas a Benio viu uma chance de finalmente realizar sua vingança. Porém, a realidade não é tão boa assim, e ela apenas apanha, se sentindo inútil por não poder realizar o que ela sempre quis, embora
estivesse tendo a oportunidade. Mas ela ainda é muito fraca. Quando estava para ser totalmente derrotada, Urokuro acaba chegando e salva ela. E acaba convencendo a mesma que iriam fazer isso juntos. Ainda que isso não tivesse nada a ver com ele, talvez a Benio sinta que depois de muito tempo ela possa confiar em alguém realmente. Alguém que a salvou de morrer pela sua própria burrice. Antes do Rokuro aparecer, a Benio preferia morrer do que se envergonhar e fugir do seu grande objetivo. Mas graças ao garoto exorcista, ela estava começando a pensar nas coisas de outra maneira. Tudo estava indo muito bem, até que ela descobre, através do mestre do Urokuro, o Seigi, que Urokuro matou seu amado irmão, Yuto. Uma fúria gigantesca passou pela Benio, mas depois dela pensar mais cuidadosamente, ela queria entender o que levou Urokuro a cometer tais atos. Então ela descobre que Urokuro acabou sendo mais uma vítima da tragédia e junto da revelação que seu irmão, na verdade, está vivo, ela também descobre que ele foi responsável por causar tanta dor a Urokuro. Por isso, ela se desculpa bastante a Urokuro pelos atos do seu irmão e decide ir junto do Urokuro para enfrentá-lo. Mas diferente do Urokuro, a Benio não estava determinada o suficiente para matar o seu irmão. Por mais que veja que o Yuto é um monstro, ela não consegue aceitar essa realidade. Infelizmente, isso acaba tendo um preço bem caro, com Yuto sem dó nem piedade, dando um fim nas tão preciosas pernas da Benio, fazendo a mesma sentir uma imensa dor. Então ela recebe a proposta de ter pernas novas pelo Kamui, através da corrupção Kegare, em que basicamente, se ela resistir, ela fica mais forte com novas pernas, mas se não resistir, ela se tornará apenas um monstro que a única forma de ser salvo é sendo morto. Nesse processo, algo na Benio a fez resistir à corrupção. Agora ela tinha uma prioridade acima de sua vingança, a ponto de sacrificar seu orgulho recebendo o poder de quem tirou tudo dela. E essa prioridade era lutar ao lado da pessoa mais importante para ela nesse momento, Urokuro. E assim, com suas novas pernas, ela ataca sem piedade o seu irmão. No fundo, ela ainda não queria isso, mas ela não pode simplesmente deixar o Yuto matar o Urokuro. E dessa forma, acaba deixando sua vingança temporariamente de lado. Concluindo, a Benio nos ensina que, embora a vingança possa ser tentadora, podemos encontrar o refúgio em um sentimento melhor como o próprio amor. Ainda que no caso dela, ela não tenha largado seu propósito de se vingar em si, ela apenas acabou escolhendo colocar em segundo plano. Mas em minha opinião, a vingança em si é um caminho sem volta. Você se vinga e terá um certo prazer momentâneo, mas e depois? Como o próprio Jesus disse, amai os vossos inimigos. Não vale a pena ficar alimentando tais sentimentos negativos. Mas caso você discorde de mim, não tem problema. Deixa aí embaixo a sua opinião. E claro que se de alguma forma você estiver passando por uma situação dessa, em que você tenha altos sentimentos negativos de vingança por alguém, eu sugiro que você procure um especialista, porque eu acho que não vale a pena virar um criminoso só para satisfazer a si mesmo. Eu acho que isso seria muito egoísmo da sua parte. Mas é claro, é só a minha opinião. A gente pode discutir aí nos comentários. E basicamente é isso. Eu achei muito legal todo esse desenvolvimento da vingança da Benio. É realmente muito interessante. Não vou dizer que é a melhor personagem nesse conceito de vingança, mas ainda assim o que foi construído eu achei bacana e legal. Mas enfim, eu vou ficando por aqui. Nos vemos em um próximo vídeo e tchau!